Boa noite. Bom, que sejam todas bem-vindas para esse encontro com Cristo ressuscitado, as suas várias manifestações e aqui entre nós também. Então nós vamos acompanhar esse livrinho lá na página 23. Página 23, Via Luzes, oração inicial. Então seguiremos dali. São uma introdução, depois são 14 estações. O quadro de cada estação é projetado, né? Nós vamos fazer a caminhada, ficamos no local que estamos. Temos aqui diante de nós a cruz com o lenço branco, que representa a ressurreição, e também o círio pascal, então a luz do Cristo ressuscitado. Então são símbolos que nos acompanham com os quadros que correspondem a cada estação. Então iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, na alegria da Páscoa, aqui nos reunimos para celebrar a presença do Senhor Jesus ressuscitado entre nós. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus apareceu com seus discípulos durante 40 dias, até a sua ascensão, para criar neles a convicção da fé na sua ressurreição. Hoje Ele permanece conosco, para que nós também estejamos convictos na fé de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente e de que sua ressurreição já é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Senhor Jesus, ressuscitado dos mortos, vós que na noite da Páscoa nos arrancastes das trevas e com a vossa luz nos iluminastes, acendei em nós a luz da fé e o fogo do amor. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Ó Pai Santo, teu amor criou o mundo, nós cantamos teu mistério criador. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Filho amado, és o verbo que redime, nós cantamos teu mistério redentor. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Ó divino defensor da humanidade, nós cantamos teu mistério de amor. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Da primeira carta aos Coríntios. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre nós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã a nossa fé. Assim seríamos também considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Ele que ressuscitou Cristo, a quem, de fato, não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se, de fato, os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória, e ainda estáis
em vossos pecados. Então, também, pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. Via Luz é um estímulo potencial para a restauração de uma cultura de vida, aberta à esperança e à certeza oferecidas pela fé. Em uma sociedade muitas vezes caracterizada por uma cultura da morte, desespero e niilismo. Acompanhando o Senhor ressuscitado em suas manifestações aos discípulos, abramos nossa vida, a vida nova de qual Ele nos quer fazer participantes. Vida para toda a criação, no qual a ecologia integral dispõe como marca característica Senhor Jesus ressuscitado dos mortos, vós que na noite da Páscoa nos fizestes renascer pelo batismo para uma vida nova. Acendei em nossos corações a responsabilidade pelo cuidado e pelo cultivo da obra da criação. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Primeira estação. O Senhor ressuscitou. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, deste nova vida ao mundo. do Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então, correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que amava. Disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobrirá a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas
mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também, viu e creu. Em nossos dias, contemplamos a força da ressurreição de Cristo em cada gesto concreto de generosidade, em que irmãos e irmãs oferecem suas vidas pela defesa da vida dos mais vulneráveis e de toda a criação. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, dai-nos a graça de cuidar da terra e respeitá-la, para que ela seja renovada. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Segunda estação. Jesus ressuscitado aparece à sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Lucas. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que eles haviam dito. Em nossos dias, a grandeza da obra redentora de Cristo deve nos inspirar admiração pela grande obra da criação. Colocar em nós o nosso cuidado para cultivar e guardar, a exemplo do cuidado materno, e não como propriedade para dispor e subjugar. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a natureza que tanto nos nutre seja conscientemente cultivada para que continue fecunda. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Terceira estação. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Do Evangelho de São João. Entretanto, Maria havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus.
Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer ó mestre. O encontro de Jesus ressuscitado com Maria Madalena é um convite a reforçar as relações de amizade social, base para a criação de aliança em favor da construção de uma ecologia integral que valoriza o ser humano e toda a obra criada por Deus. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a nossa relação com a criação seja pautada pelo respeito e a amizade fraterna. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Quarta estação. Jesus ressuscitado aparece às mulheres. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Então, o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde de ver o lugar onde ele estava. E saindo às pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e, abraçando seus pés, prostraram-se diante dele, e Jesus lhes disse: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirigiram a Galiléia. Lá me verão. Em nossos dias, aprendemos com o ressuscitado o respeito e a valorização das mulheres, que, muitas vezes em nossas casas e comunidades, cuidam com zelo do ambiente em que vivemos, com um olhar atento e amoroso a todas as formas de vida que nos cercam. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que o cuidado com a terra seja reflexo da vivência de amor entre Deus e a humanidade. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, dele se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, dele se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Quinta estação. Jesus ressuscitado aparece no caminho de Emaús.
Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Lucas. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: és tu o único peregrino de Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses dias. Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras de palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinha visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles e diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras. O caminhar paciente e educativo de Jesus com os discípulos de Emaús nos aponta hoje para a importância da educação para uma ecologia integral que nos ensine novos ambientes de vida e consumo mais conscientes e sustentáveis. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição e nossa caminhada terrena, seja um sinal luminoso do nosso caminhar junto a Ti. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores
teus seguidores também. Sexta estação. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Do Evangelho de São João. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Em nossos dias, fortalecidos pela presença do ressuscitado, devemos assumir como igreja nossa responsabilidade no cuidado com a casa comum, participando das ações pastorais voltadas à ecologia integral ou, ao menos, apoiando-as. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, como discípulos vossos, inundados pelo Espírito Santo, sejamos enviados a zelar por toda a criação. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Sétima estação. Jesus ressuscitado aparece a Tomé. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Ao contemplar a paralisação de Cristo a Tomé, no 8º dia da semana, somos chamados a valorizar o descanso dominical. O repouso é uma ampliação do olhar que me permite apontar a reconhecer o direito dos outros, preservando a ação humana do ativismo vazio e da ganância desenfreada. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a terra e as pessoas tenham preservado o direito ao descanso
Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca a tua mão no lado aberto, e não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé. Aleluia. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca a tua mão no lado aberto, e não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé. Aleluia. Oitava estação. Jesus ressuscitado aparece junto ao mar de Tiberíades. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam junto de Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntaram-lhes: Filhinhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: Não. Eles lhe disseram: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-los por causa da quantidade de peixe. Em nossos dias, somos convidados a reconhecer a sacralidade da criação em todos os seus aspectos, desde as paisagens e areias preservadas até as formas de vida que habitam, que devem ser protegidas do risco da exploração predatória e da extinção. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que cesse a exploração predatória, causadora da extinção de tantas espécies. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Nona estação. Jesus ressuscitado envia Pedro a pastorear. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Ele disse pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Na contemplação do envio de Pedro ao pastoreio, lembremos-nos em nossos dias daqueles que se dedicam ao cuidado das pessoas e dos animais esquecidos e abandonados, bem como dos que sobrevivem ao extrativismo predatório. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que sejamos com toda a criação, reconectados com a nossa origem. O bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. 10ª estação. Jesus ressuscitado envia os discípulos em missão. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nos nossos dias, o envio missionário do ressuscitado deve nos abrir os olhos para as diferenças culturais entre os povos e nos empenhar na defesa do direito à sua autodeterminação contra a imposição de uma cultura única e os desmandos da economia globalizada. Pela vossa ressurreição, somos enviados a anunciar a boa nova do reino de Deus, com respeito e em comunhão com todos os povos e com suas culturas. Ide pelo mundo, ide pelo mundo, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, ide pelo mundo, e anunciai o Evangelho a toda criatura. 11ª estação. Jesus ressuscitado chama Paulo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Dos Atos dos Apóstolos.
Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Que neste tempo pascal, ao acompanharmos as inúmeras missões de São Paulo, nos dediquemos, como sociedade, a refletir a mobilidade em nossas cidades, optando por formas mais ecológicas de deslocamento, como o transporte público eficiente e o transporte solidário. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, ensinai-nos a dar novos sentidos às ações do nosso cotidiano, visando a renovação mais ecológica com a criação. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que não me segues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que não me segues? Quem és tu, Senhor? 12ª estação. Jesus ressuscitado sobe aos céus à vista dos discípulos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Pela vossa ressurreição, destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Lucas. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles se prostraram, adorando. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. A alegria dos discípulos é uma marca das primeiras comunidades cristãs. Não obstante, a dor das catástrofes ambientais bate à nossa porta. Que neste tempo pascal sejamos solícitos à causa das comunidades vitimadas por esses eventos extremos. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, somos convidados a renovar nossa esperança e alegria, mesmo nas adversidades, que devem gerar em nós solidariedade. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. 13ª estação. A comunidade do ressuscitado permanece unida na oração e na missão. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição deste nova vida ao mundo. Dos Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada, num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A força da ressurreição de Cristo nos congrega. Relembremos-nos sempre, em nossas orações perseverantes, dos homens e mulheres catadores de material reciclável, que invisivelmente pelas ruas de nossas cidades prestam um serviço público e ecológico. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que cada um de nós faça a sua parte na busca de um meio ambiente equilibrado e sustentável. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. 14ª estação. Jesus ressuscitado envia-lhe junto do Pai o Espírito Santo prometido. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Que a luz do Espírito Santo abra o nosso entendimento e coloque em nós o maior desejo de conhecer os processos, interpretar e agir naturais e ambientais que nos rodeiam, de modo que saibamos interpretar e agir como cidadãos conscientes aos sinais de nosso tempo. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a humanidade em sintonia com toda a criação se rejubile e dê glórias ao Deus Altíssimo. Vem Espírito Santo, vem e não demores, vem e não demores. Ao concluirmos esta caminhada em companhia do Senhor ressuscitado, alegremos-nos interiormente, pois Ele está no meio de nós e caminha conosco, conforme a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. O tempo da Páscoa e o exercício da Via Crucis são experiências fortemente batismais. Elas nos fazem compreender e aprofundar o fato de que pelo batismo fomos sepultados juntamente com Ele,
na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Recordamos o nosso batismo, recebamos agora a água do batismo e renovemos o nosso compromisso de ser cristãos de verdade, construtores da fraternidade e da ecologia integral. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, concluindo esta nossa oração, essa nossa Via Lucis, lá dentro da capa inicial, o livro na capa, parte de dentro, nós temos a oração da campanha da fraternidade. Apenas na segunda estrofe, da segunda para a terceira linha, dá-nos nesta quaresma, nós vamos dizer nesta Páscoa, tá? Porque já passamos o tempo da quaresma, então da Páscoa. A lição mudar a quaresma pela Páscoa. Vamos rezar todos juntos. Ó Deus, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza da tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Ó Jesus, teu Filho, nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta Páscoa a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. E o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que te recebemos, cultivar e tratar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos os meios de nossa casa comum, na esperança de que recebamos a divindade e toda a graça para nós no céu. então cantemos no verso, na página seguinte, na página 40, o canto que ali temos. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia.
não tem mais irmãos. Eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente, o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, tem as mãos as chaves que da morte foram, hoje são vitória. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, paz convosco esteja, vós sereis felizes, crendo sem ter visto. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Muito bem, então na segunda estação dizia assim, que todos que viram Jesus, menino lá entre os doutores da lei, discutindo com eles, explicando as Escrituras, ficaram extasiados, né? Também fiquei extasiado esta noite, com essa participação toda dos nossos catequizandos e catequistas, lendo, né? Parabéns, com certeza, um momento muito especial da graça, com certeza Jesus ressuscitado se dá força na vida de vocês, a sua luz, de todos nós, né? E nos conduz no seu amor. Então, muito obrigado, tantos catequizandos, pais, catequistas, né? E todos os demais que se dispuseram a esse momento, esse caminho tão lindo de Jesus ressuscitado em nossa vida. Que Ele sempre caminhe conosco, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós o vosso caminho da fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Tendo todos uma abençoada noite sob a luz e a proteção de Deus, que Ele nos acompanhe e permaneça sempre convosco. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos. Gente, os nossos catequizandos permanecem aqui na igreja.